Se você é inteligente, mas sente que não alcançou aquilo que o seu potencial prometia, que todos falavam desde que era criança e vive lutando com a disciplina, precisa conhecer a regra de Ulisses. Ela é simples. Tome uma decisão inteligente agora para proteger você de si mesmo no futuro. Em outras palavras, faça o seguinte: faça algo que te obrigue a agir da forma certa, mesmo quando a vontade de desistir for grande. Por exemplo, você tem dificuldade de estudar porque fica horas rolando vídeos curtos na internet. A regra de Ulisses vai te ajudar a acabar de vez com esse problema e muitos outros. Ulisses, o herói da Odisseia, sabia disso muito bem. Numa de suas jornadas, ele teve que atravessar uma região perigosa, que era o Recife das Sereias, um lugar cheio de destroços de navios e ossos de marinheiros que sucumbiram ao canto mortal das sereias. Essas criaturas não atacavam com força, elas simplesmente seduziam com aquilo que os marinheiros mais desejavam. Eram vozes doces, promessas irresistíveis e uma morte certa. Mas Ulisses não era qualquer um. Ele sabia que não era mais forte ou disciplinado que os outros que falharam antes. Então teve uma ideia genial. Pediu para que os seus marinheiros colocassem cera nos seus ouvidos para que não ouvisse nada e que o amarrassem no mastro do navio com 10 cordas bem firmes. E ele foi direto com eles. Quando eu ouvir as sereias, eu vou enlouquecer. Vou gritar, xingar vocês e implorar para me soltarem. Mas não importa o que eu diga, não me soltem. Quando se aproximaram do Recife, aconteceu exatamente como ele previu. O canto das sereias era tão poderoso que ele perdeu completamente o controle. Começou a se debater, gritar, chorar e implorar. Mas ele sobreviveu porque foi inteligente o bastante para não confiar na própria força de vontade. E é aqui que você entra. Como você pode usar a regra de Ulisses na sua própria vida? O escritor Victor Hugo é um bom exemplo. Ele era rico, famoso, vivia em festas. Mas quando precisava escrever um livro, travava. Então ele se trancava no escritório com papel e caneta e pedia para o empregado esconder todas as roupas dele por 4 horas. Assim não tinha como sair, ele se forçava a trabalhar. Isso é a regra de Ulisses, usar a sua inteligência para vencer a sua falta de disciplina. Não é sobre resistir à tentação, é sobre eliminar a tentação. Tem até um youtuber que faz isso, na verdade tem muitos outros também que fazem isso todos os dias. Eles colocam o celular dentro de uma caixa com um temporizador, programam para 3 horas e pronto, sem distrações. E ele se prende ao mastro, no caso ele fica preso a um mastro para conseguir trabalhar nesse tempo sem nenhuma incomodação. Agora aqui vai algo que 95% das pessoas não entendem. Força de vontade é como um músculo, ela cansa com o tempo. E é por isso que é mais fácil seguir a dieta de manhã e mais difícil à noite. Por isso que você promete estudar à tarde, mas nunca começa, porque você usou toda a sua força de vontade ao longo do dia e de noite já não tem mais paciência nenhuma para essa luta interna, porque você já está cansado. Pessoas inteligentes não confiam demais em si mesmas, na sua força de vontade. Elas sabem que não vão resistir, então criam sistemas que as impeçam de falhar. Quando Ulisses ouviu o canto das sereias, elas não disseram qualquer coisa, elas o seduziram com o que ele mais amava, a sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco, gritando no meio do Recife: Ulisses, volta para casa, nós te amamos. Ele quase enlouqueceu, mas sobreviveu, porque teve a humildade de admitir: eu sou fraco, então preciso de amarras. Essa decisão salvou a vida dele e o trouxe de volta para casa, para sua rainha, para o seu filho, para Ítaca. Agora olha esse gráfico aqui. A virada da minha vida aconteceu aos 25 anos. Tudo começou a melhorar quando eu parei de confiar só na minha força de vontade e comecei a construir hábitos. E isso só aconteceu depois que eu conheci a regra de Ulisses. Todas as vezes que eu preciso fazer alguma coisa importante, me prendo ao mastro e elimino todas as distrações. Meu celular fica 24 horas no modo não perturbe. Apenas pessoas muito próximas podem me ligar a qualquer hora para que assim não me atrapalhem em minhas tarefas.
Pois eu sei que, se eu não fizer isso, perderei muito tempo nas redes sociais, não terei vontade de fazer meu trabalho, que obviamente é mais difícil do que assistir porcaria na internet, e assim não vou conseguir atingir meus objetivos. Então a moral desse vídeo é: se você quer ser mais produtivo e usar verdadeiramente o seu potencial, precisa usar a regra de Ulisses. Não precisa ser o dia todo, nem a semana toda, nem o mês todo, mas reserve algumas horas do seu dia para ser 100% produtivo. Por exemplo, eu reservo as primeiras horas da minha manhã para 100% de foco, e isso me fez, ano após ano, dobrar o meu faturamento. E eu não estou aqui falando para você apenas em aspectos financeiros, mas em termos gerais. Se você consegue ser mais produtivo, você tem mais tempo para mais coisas, tem tempo para sair, jogar, dormir e se divertir. Por isso, a regra de Ulisses pode salvar o seu tempo. Esse que é o seu bem mais precioso. E se você ainda é uma pessoa que tem o seu potencial travado por medo que as outras pessoas vão pensar, eu te indico assistir esse vídeo. Aqui eu destrinchei um método 100% eficaz para que você nunca mais se importe com o que os outros vão pensar e assim faça tudo o que realmente quer.